Fala galerinha, começando aqui mais uma aula da GoProfit. Agora nós vamos falar aí um pouquinho com vocês sobre Forex, né? Sobre como operar Forex aqui na plataforma da IQ Option. Pessoal, primeiramente vocês precisam entender algumas coisas sobre Forex para depois vocês partirem aqui para as operações na plataforma. Primeiramente, existem alguns tipos de mercados. No caso da IQ Option, é um mercado que nós chamamos de Market Maker. Nós vamos ter uma aula aí falando somente sobre esse assunto, tipos de corretoras, mas basicamente aqui quando nós entramos numa operação, como ela é uma Market Maker, nós estamos operando diretamente contra a corretora. Então, ao abrir uma operação, ao abrir uma posição, nós estamos trabalhando contra a corretora. Isso é uma coisa ruim? Não necessariamente. Temos que entender que, no geral, existem corretoras que manipulam o mercado, que manipulam as informações e corretoras que utilizam de um provedor de liquidez para realizar as cotações. No caso da IQ Option, nós temos um provedor de liquidez que informa as cotações. Então, realmente, quando nós estamos visualizando aqui a cotação, por exemplo, para eu comprar uma unidade de euro, eu preciso de 1,140470 dólares. Essa cotação que nós estamos visualizando aqui, ó, que inclusive agora se movimentou, ela é uma cotação real, fornecida por um provedor de liquidez. Normalmente esse provedor de liquidez, eles são regulamentados por grandes órgãos. No caso aqui desse que a gente trabalha na IQ Option, na verdade a IQ Option utiliza vários provedores de liquidez como cotação, tá bom? Esse provedor de liquidez é a Thomson Reuters, que fornece essa cotação no geral. A IQ Option utiliza de vários provedores, mas o principal deles é a Thomson Reuters. E esse provedor de liquidez, na verdade, está acontecendo negociações dentro dele nesse momento, e a gente consegue visualizar essas cotações aqui que são fornecidas deles para a IQ Option, e a IQ Option utiliza para realizar as negociações dentro dela, por ela ser uma market maker. No caso de uma corretora diferente, se ela fosse uma ECN, por exemplo, quando nós entrássemos numa operação, nós não estaríamos trabalhando contra a corretora, nós estaríamos trabalhando no mercado onde acontecem realmente as negociações. Por exemplo, só para vocês entenderem, existe a possibilidade de eu trabalhar o Forex dentro de uma bolsa. Esses provedores de liquidez é como se fossem bolsas de valores. Só que como o mercado de Forex ele é descentralizado, não existe uma bolsa em cada país para Forex, acaba que você está trabalhando em um agrupamento, é como se fosse um pool de negócios, onde esses provedores de liquidez pegam os principais bancos, pegam os principais países e eles movimentam as negociações, as principais empresas do mundo, elas movimentam as negociações dentro desses provedores de liquidez, porque eles têm volume de negociações. No caso da Market Maker igual a IQ Option, nós já temos uma condição um pouco diferente. Aqui, por nós pegarmos essa cotação de uma ECN, nós entramos numa operação e ela acontece exclusivamente dentro da corretora. Imagina o seguinte, quando nós vamos comprar, por exemplo, dólar para realizar uma viagem para o exterior, para os Estados Unidos, onde nós temos que ir para a gente comprar dólar? Nós vamos comprar dentro de uma casa de câmbio. A corretora, Market Maker, ela trabalha basicamente dessa forma. Ela pega a cotação, no caso quando você vai comprar dentro de uma casa de câmbio, ela está pegando essa cotação de um mercado regular, dentro de uma cotação mundial, e ela repassa para você essa cotação para poder ela ter o lucro em cima, né? No caso, se ela fosse, por exemplo, comprar esse dólar seu, ela compraria na menor cotação possível e revenderia para o próximo cliente dela com a cotação máxima. Só para vocês entenderem aqui, quando eu entro numa operação, não necessariamente a corretora ela vai estar perdendo, porque existe aqui o spread, né? Por exemplo, se eu entrar numa operação aqui agora, o SDJPY, deixa eu colocar aqui no time frame aqui de 15 minutos.
Se eu entrar numa operação agora, por mais que eu esteja operando contra a corretora, ela, mesmo se eu for um trader consistente, mesmo se eu tiver uma frequência de ganhos, a corretora ganha com as minhas operações. Por quê? Existe o spread, que é a diferença do preço de compra com o preço de venda. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, na casa de câmbio. Quando eu vou vender dólar para uma casa de câmbio, ele vai pagar a menor cotação para mim. E quando eu vou comprar dólar numa casa de câmbio, se for, por exemplo, eu acabei de vender e vou realizar uma compra, ela vai realizar a venda para mim com a maior cotação. Então, a casa de câmbio ela ganha com essa diferença que é o spread. A corretora trabalha da mesma forma. Vamos imaginar o seguinte, a corretora ganharia dinheiro, então, se ela trabalhasse com todos os traders operando dentro dela, por exemplo, a IK Option. Se ela tivesse todos os traders dentro dela operando e ganhando dinheiro, ela seria sustentável? Ela conseguiria permanecer no mercado? Definitivamente não. Só que essas corretoras sabem que aproximadamente 10% dos traders, de quem abre posição em Forex, consegue ganhar dinheiro nesse mercado. Então aqui, por mais que esses 10% eles ganham dinheiro, é muito pequeno em relação a todos os que ganham dinheiro. Né? Então, na verdade, eles conseguem aqui ter um volume de negociações e de lucro muito maior do que o que eles perdem com os traders consistentes. E ainda temos que levar em consideração que quando você realiza uma operação, mesmo você sendo um trader que ganha dinheiro, um trader que tira dinheiro da corretora, ainda nós temos ainda o spread, que é essa comissão que automaticamente, ao abrir uma posição, nós já pagamos para a corretora. O spread, você consegue visualizar ele aqui na cotação ESC-BID. Tá? Quando nós realizamos, por exemplo, aqui uma entrada de compra, nós vamos pagar o preço ESC. Nós vamos entrar com o preço ESC. O preço ESC aqui, ele está dando uma cotação para nós aqui, e o preço BID, se nós entrarmos vendido, ele está dando outra cotação aqui para nós, que é essa inferior. Pessoal, entenda o seguinte, os spreads, eles são a mesma coisa, são exatamente a mesma coisa que as comissões, que as corretoras de mercado centralizado de bolsa de valores cobram. Só que, por exemplo, para eu abrir uma posição numa operação de dólar futuro, de mini índice, de mini dólar futuro e por aí vai, quando eu entro numa operação, para eu abrir uma operação, eu tenho que pagar uma comissão, pagar os emolumentos, as taxas de BMF e por aí vai. E quando eu fecho essa operação, por exemplo, se eu entrei com 4 contratos, vamos falar qualquer valor aqui hipotético, para eu abrir uma operação, eu gasto R$ 1,50 em 4 contratos, então eu gastaria R$ 6 para abrir 4 contratos e eu gastaria mais R$ 6 para poder fechar 4 contratos. Então, eu teria um custo só para abrir e fechar uma posição de R$ 12. Por exemplo, estou falando qualquer valor aqui. No caso das operações de Forex, não tem isso. Essas comissões elas vêm na forma de spread. Então, automaticamente, quando eu entro numa operação, eu já sei que vai ser abatido o spread, já foi retirado ali a minha comissão. Para poder a gente continuar aqui, a gente vai falar dos ativos que nós operamos aqui no mercado de Forex, né? Pessoal, esse curso que a gente está passando aqui para vocês, ele é um curso mais básico. Quem já vem do mercado de Forex sabe de tudo isso e vai conseguir trabalhar na corretora aqui da IK Option de forma muito mais fácil, né? Porque já vem do mercado, já entende muito, então isso aqui é mais para iniciantes, tá bom? Os ativos que nós operamos, Forex é exclusivamente moedas. Aqui a gente tem um portfólio de quase 140 moedas na plataforma da IK Option, que dá a possibilidade para a gente operar aí diversos ativos, né? Inclusive aqui a gente consegue fazer a sequência delas aqui através do spread, por exemplo. Como eu sei que eu vou entrar numa operação e já saber quanto que eu vou pagar, e aqui elas estão em ordem, né? Ela mostra para mim aqui da menor, que está com menor spread, menor cotação de spread no momento, até as maiores. E eu clicando aqui nesse posicionamento do spread, ele mostra de forma inversa. Aqui existem os multiplicadores. Esses multiplicadores aqui é justamente a alavancagem, quanto eu posso estar realizando aí de alavancagem. Essa parte da alavancagem, pessoal, é muito importante vocês entenderem, né? A alavancagem, na verdade, posteriormente eu vou estar fazendo
uma aula aí somente sobre alavancagem, mas a alavancagem ela pode ser benéfica e pode ser também o assassinato do seu capital, tá? Temos que tomar bastante cuidado. Eu particularmente recomendo aqui uma alavancagem não superior a 25. Aqui existe um multiplicador, por exemplo, com esse par de moeda aqui, com essa divisa, o SDJPY, nós temos aqui limitado pela IK Option até a alavancagem 300. Se eu for entrar, por exemplo, no Euro USD, eu vou ter uma alavancagem aqui até 1000. Nos mercados regulamentados tradicionais, por exemplo, o mercado europeu, o mercado americano e por aí vai, eles limitaram uma alavancagem até 25. Dessa forma você consegue garantir mais segurança nas operações, é um pouco mais seguro e acaba que limita muito as suas perdas, né? Quanto menor a alavancagem, mais interessante em relação à nossa preservação do capital. Então, a ESMA, que é um órgão como se fosse a CVM, que ela regulamenta ali a parte da Europa, relacionado aí a mercado financeiro, ela fez uma diminuição para 25, alavancagem até 25. Inclusive tem uma corretora muito famosa de Londres, uma das mais populares, que se você hoje quiser abrir uma conta na corretora deles, eles disponibilizam duas possibilidades, né? Uma que você vai abrir uma conta, que na verdade é a mesma empresa, mas ela está sediada em Chipre também, se não me engano é em Chipre mesmo. As principais, só abrindo um parêntese aqui, as principais corretoras do mundo, elas estão em Chipre, essas que estão com alavancagem superior, né? Porque as outras no geral, os órgãos regulamentadores diminuíram para 25. Então, quando você vai abrir nessa corretora, ela disponibiliza para você uma abertura de conta diretamente em Londres, que é uma alavancagem limitada a 25, e também disponibiliza para você uma abertura de conta, que é da mesma empresa, num paraíso fiscal, né, que seria aqui Chipre, que tem uma regulamentação um pouco mais frouxa, né? Eles liberam esse tipo de alavancagem. Eu, sinceramente, recomendo vocês, posteriormente vocês vão assistir ao nosso vídeo aí só sobre alavancagem, mas limitem as operações de vocês somente até 25, até porque você vai se familiarizando com um mercado mais profissional. A IK Option é uma market maker, mas é lógico que por mais que ela seja uma market maker, não quer dizer que ela seja uma corretora ruim ou que ela vai manipular informações, de forma alguma isso não acontece, mas é muito mais interessante você trabalhar em uma corretora, por exemplo, SN, Prime of Prime, porque ali acontecem negociações dentro de um provedor de liquidez. Essas market makers só pegam a cotação de um provedor de liquidez. Quando você entra numa operação, você está operando contra a corretora. É melhor você entrar numa operação que você está contra a corretora ou você entrar numa operação que você está realmente trabalhando contra outra pessoa, né? Você está ali tentando ganhar dinheiro em um mercado onde realmente está acontecendo negociações. Nesse aqui é como se nós juntássemos um grupo de pessoas aqui, de vocês que estão assistindo aí, e nós simplesmente pegássemos e negociássemos dentro de uma casa de câmbio, por exemplo. Seria basicamente isso. É algo, na verdade, proibido? Não, de forma alguma, mas eu entendo que isso, de certa forma, não é muito inteligente para quem quer permanecer nesse tipo de mercado, aí fazendo isso durante 20 anos, 30 anos. Mas as market makers, elas têm muitas vantagens. Por exemplo, você conseguir trabalhar aí com uma alavancagem às vezes superior aos 25, ou seja, trabalhar com valores menores. Você consegue entrar com valores de operação menores, inferiores. No caso de uma SN, você não consegue trabalhar com esses valores menores. Você trabalha a partir de $100, de $500 e por aí vai. Os lotes e os spreads são maiores, né? Então você também trabalha com spread maior, justamente porque tem muitas comissões, porque existe ali um link que acontece dentro dessas
dessas bolsas, né? Então, na verdade, você não está trabalhando dentro de uma corretora, você está trabalhando dentro de uma corretora que te linka dentro de um provedor de liquidez e que isso vai pagar taxas para vários órgãos diferentes, né? Para poder realizar uma operação. Então, assim, para quem trabalha com pouco volume, para quem é iniciante, eu recomendo mais trabalhar mesmo com market makers. Posteriormente, aí você, a partir do momento que você tiver volume de negócio, já é interessante você buscar já uma corretora do modo aí, do tipo SN mesmo. Pessoal, posteriormente nós estaremos aqui fazendo um vídeo somente explicando o que é alavancagem, como que funciona detalhadamente. Por momento, como o objetivo desse vídeo aqui, dessa aula nossa, é realmente explicar de forma simples como realizar operações no Forex, eu vou só especificar para vocês aqui alguns detalhezinhos e nós já realizaremos algumas entradas. Quando nós abrimos uma posição, só para vocês entenderem aqui, se eu realizar uma operação agora, se eu abrir uma operação, por exemplo, aqui de compra, quando eu realizar essa compra, o spread posiciona a minha compra, ou seja, os meus ganhos, na posição de ESC, ou seja, é a cotação mais alta. Lembra que eu expliquei para vocês que quando nós vamos na casa de câmbio, o dono da casa de câmbio ele vai pagar para nós, se nós quisermos vender para ele o preço mais baixo, que é o preço BID, que está aqui, ó, vocês conseguem visualizar ele aqui, inclusive tem aqui a cotação BID, ó. Ele está mostrando aqui para mim 14, nessa posição aqui, ó, 14,026, e o preço ESC, que seria o preço se eu for comprar da casa de câmbio, eu vou estar pagando 1,14077. Então, se eu realizar uma abertura, por exemplo, agora, estou entrando numa operação, primeiramente eu preciso que essa cotação atual, que é o que? A soma de ESC mais BID dividido por 2, essa cotação é isso, justamente o preço de compra mais o preço de venda dividido por 2. Ele dá essa cotação para nós, que é o 1,140500. Eu preciso que essa cotação do dólar, ela atinja esse preço aqui, que é o preço ESC, que é o 1,140750, para eu começar a ter lucro. Quando eu entro numa operação, como existe o spread, eu já entrei nela perdendo. Então, aqui a comissão que me custou o spread dessa operação de abertura, está aqui, o USD, 0,040%. Então, quando eu entrei nessa operação, já estou perdendo aqui 11 centavos, né? Então, 1,07, por exemplo, 1%, já estou negativo. Quando essa cotação ultrapassar esse valor, eu já vou começar a ter lucro, já vou começar a obter lucro. Então, vocês entenderam aqui, para eu realizar uma operação de compra, teria que ultrapassar esse ponto aqui, o preço ESC, e para eu realizar uma operação de venda, eu teria que ultrapassar a cotação BID, que é a menor. Em relação à alavancagem aqui, pessoal, vou ser bem objetivo. A alavancagem, por que a gente recomenda você entrar com uma alavancagem até 25? Se vocês observarem aqui, deixa eu colocar aqui agora no time frame de 2 horas, H2. Se eu entrar numa operação aqui, por exemplo, limitando o meu ganho a 5%, olha onde é que vai estar 5% aqui mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, 5%. Se eu entrar alavancado a 25 com 10 dólares, significa que se eu entrar com 10, eu preciso que o preço atinja esse nível aqui para eu obter o meu lucro. Deixa eu fazer aqui como uma operação de venda, eu vou fazer ela vermelhinho aqui, como se fosse aqui, beleza. Eu acabei de colocar no 5%, vocês conseguiram observar junto comigo aqui, né? Então, se eu realizar uma operação a partir da cotação que está agora, os 5% fica ali. Opa. Exatamente, é aqui mesmo. Se eu realizar uma operação... Peraí, só um minutinho. Tá? Aqui... Aqui, 5%. Opa. 5% está bem aqui, ó.
Vocês vão observar que agora eu vou mudar a minha alavancagem. Se eu entrasse numa operação agora, para eu ganhar 5% nessa operação alavancada 25, eu teria que atingir esse alvo aqui. Se eu mudar a alavancagem agora para 50, vocês vão ver que esse posicionamento ele mudou. Agora ele ficou aqui, ó. Se eu chegar nesse mesmo ponto que antes era 5%, agora ele virou 10%. E o meu ponto de 5%, ele mudou. Ele está aqui, ó. Vocês conseguem visualizar que agora ele mudou? Agora eu vou colocar aqui alavancagem a 100. Se eu entrar numa operação com alavancagem a 100, os meus 5%, ele já está mais próximo. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Ele vai ficar nesse ponto aqui, ó, mais ou menos. É porque aqui nessa corretora é um pouco difícil eu conseguir explicar isso para vocês. Mas eu queria representar isso aqui visualmente para vocês entenderem. E se eu colocar aqui, por exemplo, a 200, eu aumento mais ainda. 5% de 200 ficaria, deixa eu colocar aqui num time frame menor, 15, para poder conseguirmos visualizar isso aqui. Opa. Pronto. Esse seria aqui e esse seria aqui. O que significa isso aqui, pessoal? Cada ponto desse aqui é um nível de alavancagem. Ou seja, se eu tiver a 10%, ou perdão, a 25%, alavancada a 25%, e eu quero atingir esse nível, o preço tem que chegar nesse ponto. Se eu estiver alavancado a 50%, o preço tem que atingir esse ponto. Se eu quiser alavancar a 100%, o preço tem que atingir esse ponto. Se eu estiver alavancado a 200, o preço precisa atingir esse nível. Todos esses, eu consigo ganhar o mesmo percentual. Eu ganho o mesmo valor. Só que, como eu estou alavancado, eu preciso movimentar um espaço muito mais curto. Imagina o seguinte, se eu entro numa operação alavancada 200, para eu ganhar, por exemplo, 5%, eu preciso movimentar somente esse espaço. É muito mais fácil e muito mais rápido o preço chegar nesse ponto. Se eu entrar numa operação vendida. Se eu entrar numa operação alavancado a 100, eu preciso que o preço chegue nesse ponto. Eu preciso que o preço chegue nesse ponto para poder eu conseguir 5%. Se eu alavancar a 50, eu preciso que o preço chegue nesse ponto para poder eu alcançar os meus 5%. E para eu conseguir 5% em alavancagem de 25, eu preciso que o preço chegue nesses patamares para poder eu realizar aqui o meu take profit, ou seja, eu retirar o meu lucro. Da mesma forma, aconteceria com os meus prejuízos. Então vamos imaginar o seguinte, se eu entrei numa operação de venda, mas aconteceu aqui um movimento contrário àquilo que eu previa, se eu estou alavancado a 200, se o preço atingir esse ponto, eu já perderia a minha operação. Se ele chegar, por exemplo, se eu estiver alavancado a 50, se ele chegar nesses níveis aqui, eu perderia, eu seria estopado até aqui. Então, por que a gente tem que colocar aqui uma alavancagem aí que a gente orienta até 25? Justamente porque 25, por mais que a gente tenha que movimentar mais, mas garante para nós uma segurança maior. As nossas operações, nós realizamos elas com um gerenciamento de risco de 3:1. É o geral. Na verdade, quase todos os traders aí de Forex utilizam esse tipo de gerenciamento, que eu particularmente acho bem interessante. Então, por exemplo, nós entraríamos numa operação de Forex arriscando aqui, por exemplo, uma margem aí de 5, nós colocaríamos aqui, ó, lucro esperado, nós colocaríamos 15 e o nosso prejuízo máximo aceitável 5. Então nós entraríamos aqui com um fechamento
razão de 3 para 1. Arrisco 5% de prejuízo para 15% de lucro. Então vamos imaginar que eu realizei uma operação aqui, abri uma operação. Vou realizar uma operação de venda. Opa. Realizei uma operação de venda alavancado aqui a 50. Aqui, ele posicionou para mim, eu estou alavancado a 50. Se esse preço atingir essa cotação aqui, que é o 1.13687, se ele atingir essa cotação, a minha posição vai ser fechada. Se ele atingir o 1.14143, a minha posição vai ser fechada, que é o meu limite, é o meu stop loss. Se eu entrasse nessa mesma operação aqui, agora vocês viram aqui que eu estou alavancado a 100. Se eu entrar nessa mesma operação, vou aqui marcar meu stop. Se eu entrar nessa mesma operação, alavancado a 200, olha onde seria essa operação. Vou realizar aqui uma venda. Opa, ele nem me permite entrar aqui, ó, por causa da alavancagem. Vou colocar aqui 40. Desconsiderem esse valor que eu estou colocando, tá? Isso aqui é meramente ilustrativo, só para vocês entenderem. Olha a diferença. Alavancado a 50 e alavancado a 200, onde pegou o meu stop loss. Isso acontece por quê? Porque automaticamente ele movimenta o meu stop loss, ele bota o meu alvo muito mais curto. O meu take profit é aqui e o meu stop loss eu tive que colocar 40, porque ele não permite nem eu abrir uma operação por conta da alavancagem. Se eu tentar realizar uma alavancagem aqui deixa eu fechar essa operação. Se eu tentar realizar uma operação aqui com o stop loss de 5, com a alavancagem de 200, a corretora não me deixa realizar essa operação. Opa, 5. Olha lá, ela não me deixa, ó, o valor é superior ou inferior ao atualmente permitido. Vamos tentar com 20. Ó, com 20 permitiu, ele já permite. Mas, por exemplo, se eu não tiver com uma alavancagem 25, ele me deixa entrar aqui com uma razão de 3 para 1. Realizei uma operação e olha lá, ele me deixa. Aqui eu consigo movimentar também o meu stop. Se está 4, já tem bastante tempo que eu estou dentro de uma operação e ele está movimentando aqui e eu estou achando que essa operação ela vai voltar, eu posso movimentar meu stop se eu quiser. Ou então, a partir do momento que essa operação está dando lucro, ela já subiu, ela está atingindo esses patamares aqui de lucro, eu posso simplesmente subir o meu stop loss e botar ele num ponto ali onde eu não teria mais o prejuízo na operação. E pessoal, muitos dos nossos alunos perguntam quanto tempo dura, né, a operação no Forex. Pessoal, diferente de opções binárias, que o nosso curso é voltado para Forex e opções binárias. Diferente de opções binárias, quando eu entro numa operação, eu já tenho aqui o meu payout e eu tenho o meu tempo de expiração que eu vou entrar na operação. Então eu já sei quanto eu vou ganhar ou quanto eu vou perder quando eu entro numa operação e eu sei o tempo de expiração dessa ordem. No caso de Forex é diferente. Quando eu realizo uma operação aqui pela iCapital, por exemplo, eu entrei numa operação, aqui eu entrei sem definição de alvo e sem definição de stop loss. Eu tenho que vir aqui nessa configuração da operação, eu vou colocar aqui um lucro de 15% e vou colocar aqui o meu stop loss de 5%. Eu limitei o meu stop loss e limitei o meu take profit. Então, estamos aqui numa operação que eu preciso atingir esse alvo e o meu limite que eu posso perder esse 5%. Né? Quanto tempo que vai durar essa operação? Isso aqui pode durar meses. Se o gráfico estiver de lado, por exemplo, se eu tivesse colocado o meu stop loss aqui, ele pode ficar movimentando aqui dentro desse espaço do take profit do stop loss durante semanas e não atingir nenhum dos dois. Então, nas operações de Forex é muito importante para a gente ter um melhor aproveitamento, a gente realizar as operações no começo da semana. Eu particularmente realizo operações no domingo, já faço os meus estudos quando existe a possibilidade de entrada. Eu já posiciono as minhas entradas, eu posso, por exemplo, vir aqui e deixa eu fechar essas operações. Eu posso simplesmente realizar aqui, ó, compra, eu clico em compra, eu seleciono a posição onde eu quero entrar numa operação. Nos meus estudos de domingo, por exemplo, eu realizo as minhas entradas dessa forma.
eu faço uma ordem limitada, eu limito a minha entrada aqui, que está aqui a cotação, ela já foi para cá, ó, aqui embaixo está posicionado, ou posso mudar, posso ir mudando aqui. E quando eu clico, eu realizo a minha compra ou venda. Se eu quero entrar, a partir do momento que o preço está aqui, eu acredito que o preço, quando ele chegar nesse ponto aqui, se ele romper esse fundo aqui, eu vou entrar vendido, por exemplo, esse último fundo aqui. Então, eu vou colocar uma posição de venda, vou fazer já aqui as minhas configurações de risco e do meu take profit, coloquei aqui, e realizo uma venda alavancado a 100, por exemplo. Então, já está posicionado aqui a minha entrada. Eu vou entrar vendido, se o preço chegar nesse nível, eu entro vendido e eu tenho um alvo de 15%. Então, se esse preço atingir mais ou menos esse ponto aqui, ó, que eu acredito que 15% vai dar em torno daqui, mais ou menos, se ele atingir esse fundo aqui, esse suporte, eu vou ter o meu lucro. E se ele não atingir esse ponto, se ele retornar aqui em 5%, a minha posição ela estaria fechada. E se para isso, na verdade, essa operação durar 2, 3 dias, se eu pego, por exemplo, no final de semana, eu entro numa operação na quinta ou na sexta, isso não é tão interessante, porque acaba que eu vou dormir, eu vou fechar o final de semana, na sexta-feira, com uma operação aberta, e quando o mercado reabrir no domingo à noite, o mercado asiático reabrir, pode ser que só o gap já seja o suficiente para realizar, para eu ser estopado, o gap de abertura do mercado asiático. Então, não recomendo vocês realizarem, por exemplo, operações que vocês acreditam que possam ser longas na quinta-feira e na sexta-feira, principalmente na sexta-feira. Evitem de entrar em operações em mercado que esteja lateralizado. Se, por exemplo, essa divisa, o SDJPY, eu vou operar aqui no time frame de 1 hora. Esse time frame está me apresentando aqui uma lateralização, uma consolidação de preço. Então, eu particularmente não entraria de forma alguma numa operação dessa, eu esperaria o mercado indicar para mim uma posição do que ele vai fazer para eu entrar numa operação. Por que a gente tem que evitar de operar em consolidação dessa forma? Justamente por isso, se eu entrar numa operação aqui, às vezes, num domingo à noite, abrir uma operação minha, por exemplo, essa aqui, e o mercado fica lateralizado aqui e não me dá lucro durante 3, 4 dias e no quinto dia, por exemplo, ele vai lá e realiza o meu stop loss, ele atinge o meu stop loss e eu fico com prejuízo e aguardei uma semana inteira por causa daquela operação. Então, recomendo aí bastante que tenham certeza que o mercado está em tendência para vocês abrirem a posição de vocês, justamente para poder evitar de que fique muito tempo em uma operação. Eu gosto de realizar operações, particularmente, de no máximo 3 dias, não menos do que um dia. Eu gosto de operações da modalidade mesmo de swing trade, de um dia para o outro, no máximo 2 dias. São que eu gosto de pegar alvos um pouco mais distantes, porque eu entro com alavancagem menor, eu gosto de operar com alavancagem 25, como eu já falei anteriormente. Então acaba que com alavancagem 25 eu preciso de alvos mais distantes, né? Eu não opero scalping em mercado de Forex e não oriento também entrar em operações de scalp nesse tipo de corretora aqui, tá? Então é isso, pessoal. Basicamente aqui o que vocês precisam entender que as técnicas de utilização das operações de Forex são totalmente diferentes das operações de opções binárias. No meu ponto de vista, são retornos bem inferiores, né? A gente consegue entender que quem tem muita consistência, que tem grandes resultados no Forex, eles têm aí no média 15% ao mês, 10%. Estou falando para vocês dos melhores do mercado, tem uma margem muito inferior, mas também dá uma condição de ganho muito mais consistente, muito mais tranquila, né? Então, principalmente para aquelas pessoas que querem uma atividade um pouco mais tranquila, tem já uma principal, já tem um trabalho e não podem ficar por conta, porque opções binárias exigem um pouco mais de atenção, você precisa ficar mais por conta do mercado mesmo, para poder você conseguir ter aquele grande retorno, né? E nesse tipo de mercado aqui não precisa disso, a gente pode simplesmente entrar, limitar as nossas operações, as nossas entradas, igual por exemplo está essa aqui, e esperar a posição abrir e fechar. E para acontecer tudo isso eu não preciso abrir o computador mais do que uma vez na semana. Eu já vou
a partir do momento que eu entro na operação no domingo, se eu quiser simplesmente abrir o computador novamente na sexta-feira e ter a informação de que se eu ganhei ou eu perdi, eu sei que aquilo ali estava dentro do meu plano. Em opções binárias já é um pouco diferente, a gente fica um pouco mais escravo do mercado. A gente precisa ficar com muito mais atenção. Obviamente que isso tem um retorno também muito mais interessante, né? Só que é muito mais desgastante também. Eu, particularmente, realizo as minhas operações de binárias, fico por conta, mas eu tenho esse tempo para poder estar por conta desse mercado, dessa atividade, mas eu tenho os meus ganhos mais tranquilos. Eu digo que opções binárias é o que me alavanca o capital, aquilo que eu pego realmente para poder fazer muito dinheiro rápido, mas o meu objetivo particularmente é realmente trabalhar com o mercado de Forex, mercado de estoque, que são atividades que são um pouco mais tranquilas. Então a gente tem que pegar opções binárias mesmo para desenvolver um volume de capital para depois a gente pegar e jogar nesse tipo de mercado que são um pouco mais tranquilo, que a rentabilização é um pouco menor. Então, turminha, fica aí mais essa aulinha. Isso aqui basicamente é só uma orientação para vocês como é que funciona aqui essas configurações. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e qualquer dúvida também pode deixar suas dúvidas aí embaixo, questione aí que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.